Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, testando um novo celular aí, já fiz um vídeo com ele, mas eu fiz com o microfone embutido e eu achei que não ficou muito legal a qualidade. Então hoje eu estou usando o microfone aqui externo do fone de ouvido. Talvez ele dê uma tremidinha aí porque acaba movendo junto com o fio. Mas enfim, tentando me adaptar aí ao novo equipamento, tentando gravar um pouco melhor aí os vídeos para vocês, tanto na questão da imagem, quanto agora vendo se eu consigo melhorar o áudio. Mas enfim, chega de enrolação, vamos para a temática desse vídeo. Hoje vamos falar um pouco a respeito da amizade, da importância da amizade na recuperação e no apoio a uma pessoa que está em sofrimento. Então a psicologia ela trabalha com a ideia do sofrimento, nós buscamos tratar o sofrimento e torná-lo suportável ao sujeito, mas isso não é tarefa única da psicologia e ela não consegue ser tão efetiva sem apoio. Então é muito válido e importante que a psicologia tenha um certo apoio, tanto de parentes, familiares da pessoa em sofrimento, quanto de amigos, que de certo modo para mim são familiares também. E nessa questão se entende, ao menos socialmente construído, que um bom amigo deseja apoiar e auxiliar o outro quando esse outro está mal. Mas aí a gente cai em algumas questões bem complicadas, que nem sempre tudo que nós fazemos e achamos que é bom para o outro, de fato é. Então eu vou estar relatando aqui algumas atitudes que não ajudam o outro em momentos de sofrimento e algumas atitudes que costumam ser efetivas e de fato auxiliar a pessoa quando ela está em sofrimento. Então nenhum amigo é necessariamente obrigado a ajudar o outro. Há uma construção social que diz que um bom amigo normalmente se dispõe a auxiliar o outro. Mas, se você vai auxiliar ou não, é uma decisão sua. Agora, se você decide de fato auxiliar o outro, seria melhor que esse auxílio fosse efetivo e que realmente ajudasse o outro. Nesse sentido, vamos entender um pouco do que ajuda de fato e o que não. Se eu me referir em algum momento nesse vídeo como depressão, alguma coisa da pessoa estar depressiva, entenda-se que eu vou estar falando no sentido do senso comum, da depressão como um estado de mal-estar, como um sofrimento, não no sentido de diagnóstico, como de fato é, vendo a depressão como um diagnóstico clínico. Então, se eu me referir à depressão, estado depressivo, é realmente no sentido do senso comum. Então, o que não ajuda você fazer em relação a uma outra pessoa quando ela está em sofrimento? Levar para balada e para beber. É bem característico, né? Terminou o namoro, vamos pra balada, vamos encher a cara. A pessoa tá passando por alguma dificuldade, não conseguiu uma vaga de emprego que queria, vamos beber, vamos pro bar, vamos beber para esquecer. Não ajuda. Não ajuda por dois motivos. Se é um fim de relacionamento, por exemplo, você leva a pessoa para balada, você corre o risco que as amigas ou amigos da pessoa com quem ela se relacionava tenham tido a mesma ideia. E aí as duas pessoas acabam se encontrando em alguma festa, em algum evento, e isso acaba piorando ainda mais a situação de ambas. A questão também, aqui e aí que eu mencionei, que eu ia fazer algumas comparações e me referi como depressão, mas não no sentido diagnóstico, e sim no sentido do senso comum. Quanto maior o pico de euforia quando uma pessoa está mal, maior vai ser o pico de depressão quando essa euforia passar. Assim como é no sentido literal da depressão, no caso do transtorno bipolar, onde quanto maior é o pico no estado maníaco, maior é também o pico no estado depressivo, ou seja, quanto mais eufórica a pessoa fica quando ela está no estado de excitação no transtorno bipolar, mais mal e com vontade de morrer e realmente sem vontade de fazer nada, ela vai ficar no estado depressivo. Igualmente, quando nós estamos mal, nós passamos por algo muito semelhante, em uma dimensão muito menor, mas passamos por algo semelhante. Então, quando nós estamos mal, quanto maior for esse pico de euforia que nós passemos com os amigos numa festa, em alguma coisa, quando nós vamos para casa e ficamos sozinhos,
maior vai ser o pico depressivo de estar sozinho e de ter passado aquela euforia quando retornar a sensação de mal-estar que estava antes. Porque o problema não vai embora. Se você terminou um relacionamento de muito tempo, que era uma pessoa que você gostava, não é 6 horas numa balada que vai fazer com que você esqueça muitas vezes 6 anos de relacionamento. Então, a hora que você chegar em casa, obviamente que vai voltar toda aquela sensação, todo aquele sentimento de mal-estar, de sofrimento que você estava pelo fim do relacionamento. Nesse sentido, não ajuda. Então, ficar arrastando a pessoa para festa, para isso, para aquilo, não ajuda em nada a passar o sofrimento dela. Beber menos ainda. Não preciso nem comentar, seria até uma questão muito moralista ficar falando do fato do vício, entre outras questões, mas a bebida ocorre do mesmo modo. A bebida ela pode, a princípio, até gerar uma certa euforia, mas assim que passar o efeito dela, vai vir o estado depressivo, entre aspas, lembrando o uso da palavra depressiva aqui. Outra coisa que não ajuda, falar o que faria no lugar do outro. Eu não sou o outro e ele não é você. Não tivemos as mesmas vivências, não passamos pelas mesmas coisas, então falar o que faria no lugar do outro é algo agressivo, desrespeitoso e desnecessário. Porque o outro não tem a tua mentalidade, ele não vê o mundo como você. Então não tem como você dizer de fato o que faria no lugar dele, porque você nunca vai estar no lugar dele, você nunca vai ter as vivências que ele teve. E mesmo que as tenha, você vai interpretar do teu modo e não do modo que ele interpretou. Então também não ajuda a ficar dizendo o que faria no lugar do outro. Outra coisa que não ajuda, dizer que é bobagem, que vai passar. Não ajuda em nada. Não é bobagem, a pessoa está sofrendo pelaquilo, você dizer que é bobagem é completamente desrespeitoso. E se vai passar ou não, não é o que ela está pensando nesse momento. Ela talvez até saiba que aquilo vai passar, mas o problema dela é o que ela está sentindo agora, e não que isso vai passar daqui uma semana. Se isso vai passar daqui uma semana, beleza, daqui uma semana eu vou estar bem, mas agora eu estou mal. Então até que isso passe, não me interessa o que vai passar, me interessa o que eu estou sentindo nesse momento. Então isso também não ajuda em nada, ficar dizendo que vai passar não auxilia. Menos ainda desrespeitar o sofrimento do outro dizendo que é bobagem, que é besteira ou qualquer coisa do gênero. Outra coisa que não ajuda, atenção excessiva. Então a pessoa nunca conversa com a outra ou conversa tipo uma vez por mês com a outra. De vez em quando manda uma mensagem, diz um oi, cumprimenta, mesmo sendo amigos. Muitas vezes amigos acabam se distanciando em alguns períodos da vida, então nem sempre porque é teu amigo e tem uma história junto e você gosta da pessoa, você vai estar em cima dela o tempo todo. Então muitas vezes se vê a pessoa de vez em quando, tem uma relação com uma certa distância. E aí quando a pessoa está em sofrimento, você quer ficar com ela 24 horas por dia. Não dá certo. Não dá certo porque não é natural, não é o que a pessoa espera, então não adianta, isso não fica legal. Você vê a pessoa uma vez por mês, muitas vezes, e aí quando a pessoa está passando por alguma dificuldade, você quer ficar com ela o dia inteiro, quer dormir na casa dela. Não, sempre com uma certa cautela, sem excessos. Então, sim, se disponibiliza para a pessoa, mas não querer estar com ela 24 horas por dia, sendo que não é essa a realidade cotidiana de vocês, não é essa o hábito que vocês desenvolveram. E agora, falamos de algumas coisas que não ajudam e que são muito comuns de serem feitas, vamos falar o que ajuda e que muitas pessoas fazem sim, mas algumas ainda não se deram conta de como de fato ser mais efetivo nessa ajuda, falando por parte de amigos. Lembrando, eu não estou falando aqui de terapia, eu estou falando do apoio que amigos e familiares podem dar para uma pessoa em sofrimento. Primeira coisa que ajuda muito quando uma pessoa está em sofrimento, você se disponibilizar para o outro de maneira sincera. Então é realmente estar ali para ouvir, estar ali para auxiliar no que a pessoa precisa e, por exemplo, ser sincero no sentido de não adianta você dizer para ela, me liga a hora que você precisar, estiver sofrendo, só me ligar, só que aí para de noite você deixa o telefone no silencioso. Você não está disponível para ela naquele momento. Então, ser sincero com ela. Ou deixar claro, olha,
À noite eu deixo no silencioso, então se você vê que você está passando mal antes da noite, tenta me ligar já um pouco antes para conseguir falar comigo, ou então nem fala. Se você não vai estar ali de maneira sincera para atender o telefone a hora que aquela pessoa liga e para conversar com ela se ela precisar por 1, 2 horas, nem se disponibilize. Então, se disponibilizar de uma maneira sincera. Eu realmente vou estar aqui para te ouvir, para te atender, para te responder mensagem às 3 da manhã se você precisar. E aí se disponibilizar no sentido emocional, físico e como apoio à distância. Então, apoio à distância nesse sentido que eu mencionei, estar para atender a pessoa, para ler mensagem, para responder quando ela precisar, estar fisicamente, no sentido de muitas vezes apoiar ela até a se deslocar para uma psicoterapia, por exemplo, dependendo da situação que ela está vivenciando, auxiliar ela, por exemplo, a ir buscar aonde tem apoio psicológico para ela, se for o caso, ou, por exemplo, muitas vezes ajudar ela a ir junto com ela no mercado, fazer a compra do mês com ela. Muitas vezes ela está tão mal que ela não tem vontade de ir no mercado e ela precisa de alguém que apoie ela, realmente de só estar ali ao lado dela fisicamente para fazer a compra do alimento que ela vai consumir. Nesse momento de dificuldade, as pessoas às vezes encontram ou não encontram disponibilidade nem para fazer as coisas mais simples e rotineiras, como fazer as compras, por exemplo, ou coisas que para nós são banais, quando estamos em estado de não sofrimento. Emocionalmente, se dispor no sentido de também estar pronto para ouvir, porque nem sempre é fácil ouvir o que a pessoa quer relatar. Então, se você não tem uma maturidade emocional suficiente para ouvir o sofrimento dela, também não se disponibilize, porque não vai ser algo sincero da tua parte. O que mais que auxilia? Convidar para atividades em conjunto que ela queira. Então, não é vamos para balada, vamos beber, vamos para festa. Não. O que você quer fazer? Quer fazer alguma atividade hoje? Quer jogar uma bola? Quer fazer alguma coisa? O que você curte fazer? Vamos fazer alguma coisa? Convidar. E entender que se ela disser não, é não. Então também não ficar insistindo, não, porque geralmente o que acontece quando, por exemplo, ocorre o fim de um relacionamento, ou a pessoa é demitida, os amigos literalmente arrastam para a balada, arrastam para a festa, arrastam para o bar para beber. Não é assim. É convidar para uma atividade que ela queira, que ela goste e que ela esteja disponível a fazer, e não para algo que você acha que é bom para ela. A outra coisa que auxilia é compartilhar uma vivência parecida. Então não é dizer o que você faria no lugar do outro e não é dizer o que ele deve fazer, mas é relatar algo que você vivenciou e que te gerou sofrimento, deixar claro que você não está dizendo que é o mesmo sofrimento que ela está vivendo, que você está relatando algo que você sofreu do seu modo, mas para desse modo talvez ela poder olhar para você e pensar: ele sobreviveu, ela sobreviveu, então também consigo sobreviver. Está sendo difícil, está sendo duro, mas eu vou sobreviver assim como essa pessoa sobreviveu. Que é mais ou menos a ideia dos grupos, como por exemplo Alcoólicos Anônimos, entre outros grupos do gênero, que é justamente esse apoio. Ouvir a história do outro de sucesso, entre aspas, ou a história de que o outro conseguiu sobreviver àquilo para que você encontre forças de também lutar contra aquilo. Então é diferente, totalmente diferente de dizer o que faria, de dizer o que deve fazer, não. É relatar a tua experiência, não querer dizer que isso serve para o outro, mas sim relatar para que o outro entenda que você sobreviveu, então talvez eu também consiga sobreviver. A outra coisa que auxilia é se demonstrar sóbrio. E o que eu menciono aqui como sobriedade? É você ter a capacidade de não se exacerbar. Então, nem desabar em choro junto com a pessoa, minha nossa, como é terrível o que você está passando, não. Mas também não ignorar, não ser desrespeitoso com o sofrimento do outro. É entender que o outro sofre, que eu entendo que ele sofre, eu não sei o quanto ele está sofrendo, porque ele é ele, eu sou eu, mas eu consigo entender isso. Eu não vou sofrer junto com ele, porque o sofrimento é dele, não é meu, mas eu vou apoiar ele no que for preciso em relação ao sofrimento dele. Isso para mim é sobriedade, e isso é
de extrema ajuda para quem está sofrendo. Então, chorar junto com a pessoa que está sofrendo dificilmente vai ajudar ela em alguma coisa. Ou você desconsiderar o sofrimento dela, dizer que é bobagem, menos ainda. Agora, você estar ali disponível de maneira sóbria, olhando para ela dizendo, olha, eu entendo que você está sofrendo. Eu não sofro como você, não estou sofrendo como você, não sei o que você está sentindo, mas eu entendo que você está sofrendo e eu estou aqui para tentar te apoiar e passar junto com você por esse período de sofrimento. É isso então um pouco aí do como os familiares, os amigos podem auxiliar uma pessoa em sofrimento nesse momento. E sempre, claro, lembrando que quando o sofrimento ultrapassa os limites, quando a família e os amigos veem que não estão dando conta, e não aqui desvalorizando a amizade dos familiares, mas quando veem que não dá para cuidar daquilo sozinho, que a pessoa realmente está em uma situação muito extrema, sempre válido a busca de um auxílio profissional psicológico para estar acompanhando. E aí não elimina, não exclui os familiares e os amigos, é importante sempre destacar isso. Familiares e amigos vão estar trabalhando em conjunto, vão continuar dando esse apoio, vão continuar estando ali disponíveis, mas também com a ajuda de um profissional para estar acompanhando tudo, para estar inclusive orientando esses familiares e para estar trabalhando mais diretivamente com o problema da pessoa, estar orientando ela por um outro sentido completamente distinto. Trabalho de psicólogo e apoio de familiar e amigo não tem nenhuma relação. Por isso que me incomoda profundamente quando as pessoas mencionam que eu sou psicólogo dos meus amigos. Ou você não entendeu nada do que é psicologia, ou você é um péssimo amigo. Porque ambas as coisas são muito diferentes e, inclusive, você tentar fazer uma sendo a outra vai acabar em desastre. Você tentar ser psicólogo sendo amigo não funciona e você tentar ser amigo sendo psicólogo também não. Então são duas coisas totalmente diferentes, ser amigo e ser psicólogo, e ambas as coisas têm o seu valor, têm a sua importância e auxiliam a pessoa a passar pelo sofrimento dela, desde que o profissional da psicologia tenha ética e saiba fazer o trabalho dele, e os amigos tentem ser efetivos nas ajudas e se disponibilizem a de fato auxiliar o outro a partir da vida dele, a partir do entendimento e do sofrimento dele, e não querer impor seus próprios valores ao outro. É isso. Obrigado pela atenção. Se ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.